Olá, bem-vindos ao nosso vídeo de apresentação Learn by Reading Me. E é o nosso site, learnbyreading.me. Learn by Reading Me é a evolução do Mellow Method. Talvez você já tenha visto o Mellow Method, por exemplo, de polonês. A gente tem o Mellow Method de russo. Temos, claro, o Mellow Method de inglês. E agora, na coleção nova, a gente juntou tudo que é de melhor. A leitura, que vai te proporcionar a fala. O seu cérebro não vai perceber muito a diferença entre, por exemplo, o ideal é falar, 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 falar. Mas esse falar tem que construir alguma coisa. Nas leituras do Learn by Reading, são simplesmente short stories. Não, não são simplesmente short stories. As histórias são tiradas da Perryflix. Perryflix é uma plataforma de pulp fiction, roman, sci-fi, true crime, mystery, adventure. Enfim, há uma gama muito grande de histórias. Então, a gente transformou e juntou a Learn by Reading Me junto com a plataforma da Perryflix com short stories. Assim, a gente é apresentado a um texto, mas não esses textos chatos que vão te ensinar coisas chatas. Bom, nos textos iniciais, podemos até ter alguns textos que vão falar de casa, de caminhar, de andar no parque, mas isso passa rápido. São apenas 2 livros que você simplesmente tem que ler em voz alta. It's Learn by Reading Me. Aprenda lendo comigo, ou lendo-me. É a proposta de cada livro. Então, dentro deste grande universo, que é o Periverso, ou o universo de Perryflix, nós temos vários Perrys. Perry Nova, Perry Starfire, Perry Aurelian, Perry X, Perry Data, Perry Pax. É uma gama infinita. E essas histórias foram unidas e transformadas em aula, baseando-nos na lógica do falar. Ou seja, o aluno vai ler um capítulo em voz alta, ele vai ouvir este capítulo e não vai ficar com perguntinha de entendimento de texto. O objetivo não é uma interpretação de texto, mas existem perguntas diretas, com respostas diretas. Quem é o protagonista? Quem é o protagonista? O protagonista é Perry Strider. Perry Strider é o capitão? Perry Strider é um capitão? Sim, Perry Strider é um capitão. E tudo isso vai sendo construído após a leitura de cada capítulo, onde a gente vai transformar, né, o que a gente já fazia antes no Mellow Method, através de perguntas, bastante, tínhamos perguntas, perguntas, mas agora as perguntas vão entrar num contexto. O Mellow Method vai deixar de existir? Não. Ele continua existindo, mas com uma alternativa mais moderna, nós apresentamos o Learn by Reading Me, e onde vamos destrinchar e conhecer um pouco mais. Aqui no site a gente vai apresentar alguns modelos, algumas aulas, para que você perceba como é que você pode aprender aí, na sua casa, falando. Ler para falar. Essa é a lógica. Não é simplesmente um texto. É uma história envolvente. É uma história de sci-fi com personagens bem criados e bem elaborados. A história de True, explorando histórias reais como de Jeff Dahmer, transformadas em livros para serem lidos em níveis básicos. Você não tem que estar em níveis avançados, embora o site Perryflix também ofereça os originais. Essa nova união entre
leitura com Terry Flicks Short Stories. Cada livro é uma história completa. E é como se você realmente pegasse um livro e ao final do livro você não apenas iria desfrutar de tudo aquilo que o livro te deu, toda aquela história de aventura, mas você vai sair melhor no idioma. Tem uma parte de vocabulário, onde você vai expandir seu vocabulário, e você pode se cadastrar para fazer o curso online, onde a gente vai destrinchar ainda mais cada uma das histórias, conversando e te dando estímulos para que você fale mais. Ler para falar, com a lógica de que eu estou falando. A gente sabe, né? Quanto mais eu falasse, eu gravasse esse vídeo, desse 2 horas de falar, talvez eu me beneficiaria mais do que você, porque eu estou falando. Então, o processo do livro é trazer uma leitura agradável, com perguntas já com as respostas embutidas, e as perguntas são feitas de uma forma tal que você tem a resposta na pergunta. E depois tem perguntas exploratórias sobre você mesmo. Ou seja, é um curso 100% focado em conversação, embora o reading seja um fator predominante. A gente dizia um tempo atrás que ler te dava tudo. Quando você lia livros de língua estrangeira, você tinha vocabulário, você aprendia o vocabulário pelo contexto, você aprendia a gramática pelo contexto, você aprendia a colocação pelo contexto, mas dizia-se que só você podia ouvir o livro, já existiam livros em áudio, faltava apenas a parte da fala. O que faltava no reading, há uns anos atrás, era a fala. A gente trouxe esse universo para cá, esse novo universo, onde o reading, que era uma ferramenta fundamental que trazia todas as habilidades, vai agora incorporar um curso 100% conversação, mas focado em histórias, em aventuras. E sem textos no fim, sem exercíciozinhos no final de testar o entendimento. Porque o entendimento vem através da fala, através de ler, se envolver com as histórias, e ao final de cada capítulo existem conversações. A gente, por mais que eu fale de tudo isso, a gente está celebrando esse ano 30 anos de Mellow Method, e é um prazer celebrar a Mellow Method com essa parceria com Learn by Reading Me e Terry Flicks Short Readings, junto com a Mellow Method, onde tudo isso vai se transformar numa coisa redonda, fechada, onde basta você ler. Learn by Reading Me. Como se o livro olhasse para você e dissesse: aprenda lendo-me. E o que você tem que fazer é simplesmente ler. Se você fizer as aulas, você vai estar lendo com alguém que vai estar ali te dando apoio, suporte para aquela palavra que você não sabe, a pronúncia. Fique ligado. A gente vai demonstrar algumas aulas aqui no site e em breve a gente vai abrir novas turmas com tempos incrivelmente rápidos. Os cursos do primeiro livro, ele sai do A0, onde seria o iniciante, para um A1 em pouquíssimo tempo. Em menos de 100 e poucas páginas, aí sim, de pequenas historinhas ainda não conectadas, mas a gente vai sair desse básico, desse patamar muito rapidamente, logo entrar no próximo livro, que não tem muito mais do que 100 páginas, e aí sim, a gente começa a deslanchar e entrar no Terry Flicks Short Readings, que são histórias completas que vão te agarrar. Você vai querer saber o que vai acontecer com os nossos personagens. São personagens amplos, todos eles se chamam Perry. Perry Strider,
É o capitão intergaláctico que viaja, que conhece, que explora novos mundos. O Perry Blake é um personagem que se envolve em situações onde ele acaba descobrindo e se adentrando em true crimes. Perry Starfire é uma linguista que viaja para tentar desvendar e resolver conflitos pela linguagem. Temos o Perry Aurelian, que viaja no tempo e faz mudanças que, em uma leitura nova, se refletem nos dias de hoje. São cenários cinematográficos. Mas esses cenários não estão em vídeos. Eles vão estar no melhor lugar que é aí na sua cabeça. Você vai criar essa história, você vai sonhar com essa história. Aguarde. Em breve você vai conhecer um pouco mais, mas você já pode visitar learnbyreading.me. Não é .com, é .me mesmo. Learnbyreading.me. E reflex.com. Lá você vai encontrar toda a ideia e toda o funcionamento. E aqui mesmo no canal, a gente vai assistir algumas aulas com alunos, outras sem alunos. Vamos desvendar em diferentes idiomas. Eu espero você. Bem-vindos a essa nova fase de 30 anos de Mellow Method. Falo com você em breve. Bye.